Vamos falar de Vasco, vamos falar sobre Cláudio Spinelli, Cuiabano, GB, Matheus França, tudo isso pode ver. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo e quinta-feira, às 8 da noite, estaremos lá em São Januário, Vasco e Chapecoense. É a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, o Vasco estreou com derrota, né? Para cima do Mirassol, abriu o placar com o Felipe Coutinho, mas permitiu a virada nos paulistas. Agora a segunda rodada em casa. Esperamos 3 pontos para que todo ponto do Campeonato Brasileiro conta. Para chegar na... Depois, quando começar o segundo semestre, não precisava ficar fazendo conta. Então vamos esperar uma atuação que o Vasco tenha feito, aquela atuação burocrática para cima do Madureira, se preservando, vamos dizer que o Vasco estava se preservando para esse jogo contra a Chapecoense. Eu acho muito difícil o Fernando Diniz conseguir sobrevida se não vencer a Chapecoense. Bom, um cara que não é jornalista, mas é situado na política do Vasco, né, da turma do Queiroz, o Zé Colmeia, né, ex-fisioterapeuta do Romário, né, e depois que o Romário se apresentou como vascaíno, né, antes do Romário se apresentar, não lembrava dele ser vascaíno, para de contar histórias quando ele trabalhou no Vasco. O senhor, inclusive, queria assinar a carteira dele, nunca aceitou e tudo mais. Eu não conheço a pessoa do Zé Colmeia, eu acho que ele nem sabe da minha existência, né? Mas, assim, inclusive, quando teve uma notícia que foi uma fonte também que me disse sobre o Vaete, que até aquele momento o Vaete ainda não tinha comunicado a Vasco pedindo para sair, ele fez isso depois. Inclusive o Vaete fez o primeiro gol pelo Cerro Porteño ontem, que o Zé Colmeia acabou postando um vídeo com uma notícia similar, que teve gente me perguntando se a minha fonte era o Zé Colmeia. E eu nunca falei um oi com o Zé Colmeia, mas ele falando aí que o Vasco zontou a realidade do Renato Gaúcho. Bom, não sei se isso procede. Sei que o Pedrinho foi jogador do Renato Gaúcho, né, em 2008, na primeira queda no Vasco. O Renato chegou já na reta final, mas não conseguiu salvar o Vasco do rebaixamento. E o Pedrinho era jogador. Mas não sei se teve rugas entre os dois naquela época. Você ainda tem, né? Mas vamos aguardar nos próximos capítulos, que aumentou a pressão no Fernando Diniz depois de um insucesso ontem para cima do Madureira. Bom, e o Vasco fechou em definitivo a contratação do atacante Cláudio Spinelli nessa terça-feira. Ontem já estava praticamente tudo acordado, inclusive eu falei lá em São Januário, né, mas hoje foi ratificado que o Vasco, diferente do cubano, vai comprar, né, em definitivo, Cláudio Spinelli por $2 milhões. Bom, investimento, o padrão do Vasco hoje até considera alto, né, mas é uma aposta realmente. É como se o Ademar Lopes tivesse certeza que ele vai se dar bem na camisa do Vasco, porque geralmente eles fazem aquela política, né, de empréstimo, se alcançar algumas metas, e aí a obrigatoriedade de compra. Já o Cláudio Spinelli foi diretamente na compra e vai vir com a esperança de gol, já fazer a torcida esquecer o Vaete,
que morava no coração do torcedor, apesar de algumas críticas que a torcida tinha do argentino, eu acho que a torcida foi muito mais torcedor passional, né? Muitos não chegavam que a tática, entre aspas, sei que se tem uma tática, porque não Diniz não beneficiava um jogador com a característica do Ajax. Mas o Cláudio Spinelli tem uma característica similar, se bem que o Cláudio Spinelli consegue sair um pouquinho mais da área, tem um trato melhor com a bola, também consegue atrair a marcação, puxar para beneficiar quem sai de trás. Mas vou aguardar a cena nos próximos capítulos. Eu lembro muito bem dele no Del Valle contra o Vasco, né? E principalmente aqui em São Januário, inclusive. Bom, e o Cuiabano é que vem para o empréstimo até o fim da temporada. Também, se alcançar umas metas, o Vasco terá que comprar o jogador. E o Cláudio deve chegar ainda nessa semana. O Cuiabano deve chegar ou no fim dessa semana ou no início da próxima semana, para ser mais um reforço. Aí seria um total de 6 reforços, né? Veio o Alan Salvila, veio o João Rosas, veio o Marino, veio o Brenner, agora vem Cuiabano e vem o Spinelli. Bom, vamos torcer que eles venham muito bem, né, para o Cuiabano principalmente, que aí o Espitão acorda para a vida e o Fernando Diniz tenha uma boa dor de cabeça e o torcedor também que tem altas discussões, calorosas, no bom sentido da palavra, quem deverá ser o titular, o Cuiabano ou o Pitão. Mas para isso, o Pitão tem que acordar para a vida, porque no momento, se o Cuiabano chegasse hoje, era para o Cuiabano jogar no já contra a Chapecoense, porque o Pitão não vive uma boa fase. Bom, mas ele vem de lesão também, talvez isso conte. Respirando um pouquinho, já o Garré foi emprestado pelo Alê da Grécia, ele já apresentou lá para o clube grego. Boa sorte ao Garré, espero que ele inclusive se arrebente lá, para que o clube grego queira exercer um direito de compra, já que ele vem com empréstimo até o final do ano. E se ele arrebentar e o clube grego comprar, vai ser mais um dinheiro para o Vasco. E Matheus França, o GB, perdem espaço. Possivelmente não serão também relacionados contra a Chapecoense, né? Já não foram ontem, né, no empate 0-0 com o Madureira. O Vasco vai divulgar, né, 3 horas antes da partida a lista de relacionados, 4 horas antes da partida a lista de relacionados, mas não será surpresa se os dois também não configurarão nomes relacionados. Vamos aguardar. Ainda mais com a chegada do Brenner, do Cláudio Spinelli, aí mesmo que o GB perdeu espaço. Pode ser até que ele seja emprestado para quando voltar mais maduro. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Então, é isso, galera. Até o nosso Despertar Vascaíno, a hora do almoço e o boa noite, o resumo da quarta-feira do Vasco. Até mais.